Olá, olá a todos, todas e todes. Eu sou a Ruane Gonçalves, CEO fundadora da AGC, e hoje a gente está aqui abrindo o Diversidade Direto ao Ponto para falar sobre senso de diversidade. Antes da gente ir direto para o tema de hoje, quero me apresentar brevemente. Como comentei, sou CEO da AGC Consultoria, que é uma consultoria focada em cultura, equidade e comunicação para organizações. O Diversidade Direto ao Ponto é uma série de toolkits, uma série de conversas e de ferramentas visando ajudar organizações, visando ajudar você que está na posição, na cadeira de diversidade, ou nos grupos de afinidade, ou é uma liderança que de alguma forma está envolvida neste processo, a potencializar, a qualificar e a transformar as ações de diversidade, equidade e inclusão em ações mais assertivas e mais estratégicas. Este é um workshop que eu chamei de Pocket Workshop, ou seja, em 20 minutos. O objetivo é que a gente tenha uma conversa bastante assertiva e bastante clara sobre os principais pontos dos principais processos estratégicos desta área. E hoje, então, nós vamos falar sobre o senso de diversidade, equidade e inclusão. Para a gente não perder tempo, então, já vou colocar aqui na nossa tela o material para a gente acompanhar. Maravilha. Vamos lá, então. Para você que está chegando agora e que talvez ainda não esteja tão familiarizado ou familiarizada com a pauta de diversidade, dentre os processos que a gente executa dentro da organização para avançar nessa jornada está o censo. O censo, ele geralmente vem ali um pouquinho depois do começo das atividades de letramento, de palestra, ações voltadas mais para engajamento, para educação, né? Quando a organização chega num patamar de fazer alguma coisa mais concreta, né, ela começa a olhar, por exemplo, para as boas práticas do mercado, para o que outras organizações fazem, e então ela encontra o censo como uma das ferramentas iniciais, como um dos passos iniciais nessa jornada. Então, avançando aqui um pouquinho, vamos compartilhar aqui, vamos falar rapidamente sobre o conceito do censo de diversidade. A nomenclatura você vai encontrar no mercado que varia. Algumas pessoas chamam censo, outras pessoas chamam de diagnóstico, outras pessoas dão nomes mais específicos, mais próprios, mas no final das contas, nós estamos falando de um diagnóstico, de uma pesquisa interna. Então, o censo ou diagnóstico de diversidade é uma pesquisa interna aplicada para todas as pessoas colaboradoras, com a finalidade de identificar os percentuais populacionais da organização por grupo social e por níveis hierárquicos, além de outros indicadores que constatem fenômenos culturais e relacionados à diversidade, equidade e inclusão. Os indicadores podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos. Então, muitas vezes, o censo ele é aplicado através de questionários, especialmente questionários online. Há algumas questões, alguns dados que a gente faz a coleta deles especificamente através de questões mais objetivas, né? Questões ali com alternativas de resposta, e há outros dados que a gente coleta com questões abertas, então ali para as pessoas digitarem os seus textos, as suas respostas de uma maneira mais completa, certo? Então, é mais ou menos esse o trâmite, a dinâmica do funcionamento do censo ou diagnóstico de diversidade. O censo ou o diagnóstico é uma ferramenta imprescindível para que sejam realizadas ações concretas na jornada, estratégia e gestão de diversidade, equidade, inclusão e ESG. Eventualmente, conforme a organização vai amadurecendo, conforme ela vai avançando, ela precisa tomar decisões mais robustas.
Geralmente a gente começa fazendo ali os eventos, palestras, algumas rodas de conversa, coisas dessa natureza, correto? Mas em algum momento a gente consegue reunir recursos, apoio e ali um ambiente propício para que a gente consiga avançar de uma maneira mais estruturada, mais impactante, mais transformadora na organização. É aí que a gente precisa que entre o censo para ele nos dar o retrato da organização, para ele nos dizer, olha, é assim que nós estamos agora. Com tudo que nós fizemos até aqui, é aqui que nós chegamos, é aqui que nós estamos. Para que, a partir dessa visão, a partir desses dados, a gente tome decisões de como avançar. Bom, então, olhando aqui para as outras 4 coisas que nós vamos falar hoje sobre o censo de diversidade, das ferramentas para o sucesso. Nós vamos falar sobre linguagem especializada, atualizada e explicada, sobre indicadores culturais e conectados à organização, indicadores interseccionais e dados com história. Lembrando que aqui a gente está trazendo de uma forma bem rápida e sucinta os principais pontos da formulação, da implementação do censo, mas é claro que essa análise, que esse estudo, ele não se esgota. Com certeza, há uma série de outras boas práticas no mercado, há uma série de outras boas práticas que nós da AGC aplicamos, ok? Mas aqui é só para a gente ter uma noção inicial do funcionamento dessa estratégia. Bom, então, quando a gente fala de linguagem especializada, atualizada e explicada, a gente precisa ressaltar que várias das informações que a gente coleta através do censo são informações sensíveis. São informações que, às vezes, compõem ainda várias das conversas difíceis que a gente tem, que a gente não se sente tão confortável para falar, né? Geralmente, quando a gente começa a abordar temáticas de diversidade, falando de gênero, de raça, de questões LGBTQIAP+, de questões geracionais, tem uma série de coisas aí, pequenas e grandes, que a gente vai, com o tempo, ficando mais confortável ao conversar sobre elas. Mas no começo não é sempre assim, né? Tem um desconforto ali, né? Um pouquinho de receio, às vezes. Isso também se reflete nas questões que são colocadas no censo, uma vez que a gente vai perguntar, dentre outras coisas, questões de identidade, por exemplo, né? Então, olha só, é importante que seja realizado um trabalho prévio de letramento, né? Às vezes a gente vê algumas organizações que começam a jornada de diversidade já avançando de uma vez para a implementação de um censo. Embora, com certeza, seja bastante plausível, né, esse foco, essa abertura e essa visão da necessidade de dar este passo, é importante que antes dele exista algum tipo de preparação para explicar para as pessoas, para compartilhar com as pessoas, para dar para as pessoas a oportunidade de aprender sobre as temáticas que ali serão abordadas, né? Muitas vezes você joga um censo no colo da pessoa que nunca viu termos como cisgênero, transgênero, dentre outros, né? E vai ficar um tanto quanto perdida. Isso aqui eu estou falando de uma coisa que já é um tanto mais complicada, digamos assim, ou não é um assunto tão comum, mas se a gente falar de questões raciais, nós também vamos falar de questões que são ainda demandam um grande nível de conhecimento, né? Para as pessoas se sentirem mais confortáveis, a ponto de colocarem numa autodeclaração, né? Também é importante que seja fomentado um ambiente de segurança, ou seja, aqui a gente está pedindo para as pessoas abrirem um pouco de si sobre suas identidades, sobre como elas se veem no mundo, além de outras questões. Aqui um pouquinho na frente a gente vai falar que o censo não se resume a questões objetivas de identidade, né? Mas o ponto é que aqui a gente precisa garantir, durante todo esse processo, então pensar esse processo com 3 partes, né? Com o antes, com o durante e com o depois. A gente precisa estruturá-lo de forma que as pessoas colaboradoras se sintam seguras para se expressar, para colocar ali o que elas estão pensando, como elas se veem, assim sucessivamente. Esse é um ponto-chave para que a gente tenha sucesso no nível de adesão, de engajamento no censo, né? Porque não adianta nada a gente elaborar um censo super maravilhoso, completo, e no final das contas ter um baixíssimo nível de adesão, tá? Então é importante que as pessoas se sintam seguras.
Também, os enunciados sejam explicativos, elucidando conceitos que não são comuns. Então, aqui tem duas coisas. Uma é a gente providenciar, a gente entregar um letramento, uma explicação prévia à aplicação do censo. Outra coisa é que no próprio censo é muito importante que estejam evidenciados os conceitos que a gente está perguntando, que a gente está pedindo que as pessoas coloquem. Então, assim, uma pausa aqui para dar um chega para lá na cachorra. Então, assim, no censo é muito importante que a gente também tenha explicações para que as pessoas reconheçam ou conheçam os termos ali apresentados. Muitas vezes, gente, assim, e aqui eu não estou falando de coisas, estou falando de coisas muito complexas, né? Mas também estou falando de coisas que a gente aqui, talvez eu e você, que a gente entenda como coisas muito comuns. Tem pessoas, por exemplo, pensando que o Brasil é um país gigante de mais de 215 milhões de habitantes, tem pessoas que não conhecem o termo heterossexual, por exemplo, né? Você coloca ali no censo, a pessoa não reconhece aquela nomenclatura, ela não se identifica, ela coloca que ela prefere não se identificar, ou se tiver a oportunidade de escrever, ela escreve ali meio que indignada, né, indignada com aquela pergunta, indignada com aquelas alternativas. A gente tem que pensar que o censo ele é aplicado para todas as pessoas colaboradoras. Então, ele não se restringe somente ao escritório de São Paulo, por exemplo, né? Ali que tem as pessoas com ensino superior, que estão exercendo atividades ali consideradas como estratégicas. Não, a gente também precisa pensar que esse censo ele vai englobar todas as pessoas da organização, inclusive as pessoas que estão, por exemplo, na operação, né, na colheita, na logística e assim sucessivamente. Ok? Então, muito importante que a gente tenha ali a explicação dos enunciados. As nomenclaturas técnicas e ou específicas sejam descritas considerando os conhecimentos mais recentes e mais validados. Esse é um ponto muito sensível do censo de diversidade. Eu acabo recebendo de algumas pessoas, às vezes, alguns comentários, alguns prints de como que alguns censos são aplicados dentro de suas organizações. E, infelizmente, a gente ainda tem um bocado de caminho a avançar nessa jornada. Infelizmente, a gente vê alguns termos inadequados sendo utilizados na solicitação da declaração racial, por exemplo, termos inadequados sendo utilizados na solicitação das declarações relacionadas à identidade, gênero e orientação sexual. É muito importante, especialmente se você é uma pessoa da área de diversidade, ou mesmo se você é uma pessoa consultora, que você estude e esteja a par das principais evoluções nessas temáticas, para a gente não correr o risco de alguma forma, ser ofensivo, desrespeitar, ou mesmo de ser desatualizado, né, no que se propõe a ser o diagnóstico de diversidade. Bom, passando aqui para a segunda ferramenta de sucesso, a gente tem, então, que o censo ele também precisa trazer indicadores culturais e conectados à organização. Então, para além dos indicadores populacionais e de outros relacionados à organização, como faixas salariais, por exemplo, essa é uma oportunidade de explorar as métricas culturais da organização, tais como, e não se esgotam apenas nessa, ok? Aqui nós colocamos apenas algumas com as quais nós trabalhamos. Então, percepção de cultura inclusiva, percepção de liderança inclusiva, percepção de pertencimento, de segurança psicológica, de incidência de assédio, de discriminação. Aqui a gente tem indicadores que são compostos por outros subindicadores, que são compostos também por questões objetivas e questões abertas. Então, depende muito da construção que está sendo customizada para a sua respectiva organização. O ponto é, aqui a gente tem a oportunidade de ir um pouco além dos números ali que vão nos mostrar os percentuais populacionais e trazer também dados para a gente entender um pouco da cultura daquele momento da organização. Outra coisa, então, os indicadores interseccionais. O que a gente quer dizer com isso? Para além das análises gerais, é fundamental se aprofundar em análises interseccionais,
Geralmente, nas empresas, a gente faz aquela pesquisa de clima geral, que a gente retira dela o índice de satisfação, né? Então, você vê algumas empresas com índices de satisfação bem positivos, né? 90%, 97%, assim sucessivamente. E uma provocação que eu sempre trago para os nossos clientes é: que números que a gente poderia encontrar, ou que resultados que a gente poderia encontrar, se a gente fizesse recortes? Se, além de olhar para esse índice de satisfação no geral, a gente olhasse esse índice de satisfação através das respostas das mulheres, das pessoas negras, das pessoas 50 mais, das pessoas com deficiência, das mulheres negras com deficiência, o que a gente iria encontrar? Com certeza a gente conseguiria ver algumas nuances a mais aí da nossa cultura, correto? A mesma lógica a gente fala na hora de fazer, de aplicar e de analisar o censo. Então, exemplos, né? Identificar o percentual de mulheres no geral, né? E também de mulheres com deficiência, identificar o percentual de pessoas 50 mais e também o percentual de pessoas 50 mais negras, identificar o percentual de homens e o percentual de homens trans na liderança, identificar o nível de percepção de pertencimento geral e o nível indicado pelas mulheres, e assim sucessivamente, tá? Aqui só alguns exemplos. O último ponto que a gente quer trazer hoje é como que a gente pode, depois de feita a coleta dos dados, né, e a análise dos dados, como que a gente pode estruturar a comunicação desses dados. É muito importante que a gente trate esses dados com história, não só com matemática, não só com estatística, mas também com história. O que isso quer dizer? A análise de dados deve considerar não apenas os resultados do censo em si, mas também o histórico da organização, há quanto tempo que essa organização existe, como que ela foi fundada, de onde que ela veio, qual que é o segmento dela, qual que é o status do segmento dela no país nesse momento, enfim, né? Outros indicadores de outras pesquisas da organização, se possível e se aplicável, né? Se tem outras pesquisas que já foram feitas, né? Sejam pesquisas gerais, sejam pesquisas específicas, pesquisa 360, pesquisa de liderança, enfim. Será que não tem dados que a gente pode considerar aqui para compor e enriquecer essa análise? Também é importante considerar o histórico das ações de diversidade, equidade e inclusão, né? Se a organização já tiver embarcado, enfim, o que quer que seja que ela tenha feito, é muito importante que sejam também consideradas as ações e os avanços que já foram implementados. Importantíssimo, é importante considerar comparações com o contexto no qual a organização está inserida. Então, a gente fala de contexto, seja do contexto de mercado, seja do contexto de país, né? Analisar, comparar com dados de Brasil, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, aqui é necessário ter um levantamento robusto de dados de benchmark para fazer esse comparativo e levar esses dados com história. E claro, né? Depois que a gente faz uma primeira edição do censo, ele precisa se renovar. O censo é uma ferramenta que vai atravessar a organização enquanto ela existir. É uma ferramenta dinâmica, tão dinâmica quanto a organização também é, né? A gente faz o censo agora, a gente tira um retrato de agora, daqui a alguns meses a organização já mudou, a estrutura já mudou, já chegaram pessoas novas, desafios novos, ou seja, a gente precisa sempre renovar. E aí você talvez se pergunte, mas então qual que é a periodicidade indicada, né? Ou como que a gente pode fazer esse trabalho? Depende, cada organização é cada organização. Uma das boas práticas que a gente tem feito, que a gente tem visto também, é geralmente renovar o censo de 2 em 2 anos. Mas isso realmente depende muito, tá? Precisa se estudar e entender, né, o respectivo histórico, o respectivo objetivo, a dinâmica de crescimento da organização e assim sucessivamente, para poder, então, definir, né, qual que seria essa periodicidade mais adequada. Bom, este, então, é o Diversidade Direto ao Ponto, focado no censo de diversidade. Esse material vai estar disponível daqui a pouco no meu perfil, aqui, Arlane Gonçalves, no LinkedIn. O nosso site oficial, arlanegoncalves.com.br, também está terminando de ser recheado. Então, para quem está assistindo esse programa, esse Pocket Workshop, agora ao vivo,
tenho o maior prazer de informar para vocês que este material vai estar disponível no nosso site oficial daqui a alguns dias, então acho que no máximo até terça-feira da semana que vem, mas hoje ele já estará disponível aqui no meu perfil no LinkedIn. Então, para quem quiser receber ou para quem quiser ser avisado quando eu publicar, deixe um comentário aqui nesse vídeo, um comentário de eu quero, enfim, né, alguma sinalização, porque assim que a gente publicar no meu perfil e também no perfil da consultoria, a gente marca você, a gente marca lá o seu nome para você baixar o material e ter ele completo. Além desses pontos aqui, dessas ferramentas para o sucesso e do conceito de senso, a gente também colocou nesse material um roadmap de diversidade e algumas outras ferramentas que você pode utilizar para empoderar e potencializar o seu trabalho e as ações de DI na sua organização. Bom, muito obrigada pela participação de vocês e a gente se vê então no próximo Diversidade Direto ao Ponto.